A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva, tem a honra de apresentar a segunda semana jurídica da comissão, com o tema Impactos da Jurimetria e Análise Preditiva no Contencioso de Volume, evento promovido pela referida comissão com o apoio da Comissão de Culturas e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que esse evento compactua com um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, estabelecidos pela ONU, a saber, paz, justiça e instituição eficazes. Com a palavra, senhoras e senhores, a doutora Thaís Jurema, presidente da Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva da OAB São Paulo. Boa noite a todos. É com muito prazer que, mais uma vez, venho abrir a nossa Semana Jurídica com a participação de pessoas muito importantes, como já restou aí os meus agradecimentos para quem já estava acompanhando, não é? E agora os meus agradecimentos vão, em especial, a duas pessoas muito importantes, imprescindíveis para que esse evento pudesse acontecer, que é o nosso querido presidente Caio Augusto da Silva e o nosso querido vice-presidente Ricardo Toledo. Agradeço também ao presidente da Comissão de Cultura e Eventos, Dr. Alexandre Rolo, muito obrigado por abrir espaço e fazer com que a gente possa aprender com esses nobres palestrantes da noite, Dr. Everton Gonzalez e Dr. Rafael Duran. Eu tenho certeza que nosso evento hoje será mais um sucesso, e um sucesso de aprendizagem, porque nossos dois palestrantes, ao qual eu agradeço não só a transferência de conhecimento, mas também a disposição do tempo, né, por estarem aqui graciosamente ao nosso convite, para poder tratar de um tema tão importante, em especial no momento em que nós precisamos cada vez mais nos reinventar, cada vez mais inovar dentro da advocacia. Muito obrigado a todos os membros, muito obrigado a todos os participantes. Continuem conosco durante toda essa semana, eu tenho certeza absoluta que a gente vai trocar muita experiência. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos. Eu passo a palavra à presidente da mesa no dia de hoje. E mais uma vez, fica aqui o meu muito obrigado. Olá a todos, boa noite. Eu quero agradecer primeiro a doutora Thaís Jurema da Silva, a oportunidade de poder presidir esse evento, muito obrigada, e agradecer pessoalmente pelo empenho e carinho que você tem dirigido essa comissão, e muito tem nos animado com os novos tempos da jurimetria e da tecnologia, da análise preditiva. Em nome da comissão, eu gostaria de saudar os nossos palestrantes de hoje, Dr. Everton Gonzalez e o Dr. Rafael Duran, na palestra sobre impactos da jurimetria e a análise preditiva no contencioso de volume. Conforme a doutora Thaís já falou, a nossa comissão de jurimetria e análise preditiva, ela tem um caráter multidisciplinar. Por isso, ela está aberta a todos que se interessem pelo tema, que queiram discutir o tema e venham nos agraciar aí com mais e mais conhecimento. Só para vocês, para pautar, a jurimetria é o estudo estatístico e econômico aplicado ao direito. E a análise preditiva é a projeção desses estudos nos eventos recorrentes e comportamentos pessoais que possam impactar a vida das pessoas. Então, trata-se de um assunto novo, intrigante, e que a gente tem muita honra e alegria em partilhar. Como bem disse o escritor e bioquímico Isaac Asimov,
que é considerado um dos pais do gênero literário da ficção científica, se o conhecimento pode criar problemas, não será através da ignorância que iremos resolvê-los. Então, vamos aprender, e essa é a razão de ser da nossa comissão, e tenham todos uma boa palestra. Sem mais delongas, eu passo a palavra à mediadora, a doutora Alessandra Lanza. Obrigada. Obrigada, doutora Renata. Boa noite a todos. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer a oportunidade de estar mediando esse evento, que foi dada pela doutora Thaís Jurema, presidente da nossa Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva. Gostaria de agradecer também ao doutor Márcio Fago, que também faz parte dessa comissão e que tem conduzido, junto com a doutora Thaís, esses eventos, essa semana, e a comissão de forma geral. Antes de fazer a apresentação dos nossos palestrantes da noite, eu quero só reforçar alguns avisos, que já foram passados agora no início. Primeiramente, eu peço que as autoridades presentes que desejem se apresentar, que o façam no chat, colocando seu nome, a instituição e o cargo, para que a gente possa prestar oportunamente as devidas homenagens. Gostaria de orientar também que, para quem está assistindo, eventuais perguntas devem ser realizadas no ícone Q&A, e eu peço que incluam os respectivos e-mails, porque para que a gente possa enviar as respostas oportunamente, caso a gente não tenha tempo hábil de fazer isso durante essa palestra. Passo agora a apresentação dos palestrantes da noite. Vou começar pelo Dr. Everton Gonzalez, a quem eu desejo aí uma boa sorte nessa apresentação de hoje. Dr. Everton é um advogado graduado pela Instituição Toledo de Ensino de Araçatuba desde 1989. Ele é mestre em Direito Empresarial pela Escola Paulista de Direito, com MBA em Direito Bancário pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em Gestão de Negócios pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil pela Instituição Toledo de Ensino de Araçatuba. Também tem extensão em Gestão de Departamentos Jurídicos pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é associado da Associação dos Advogados de São Paulo e da Associação Brasileira de Direito e Administração. É um profissional com experiência de mais de 23 anos em Departamento Jurídico Corporativo do Banco do Brasil, sendo que 15 desses anos em cargos de gerência e outros 7 na gestão estratégica de processos judiciais terceirizados. Atualmente atua com escritório próprio de atuação empresarial. Nosso segundo palestrante da noite é o Dr. Rafael Duran, advogado, graduado na Instituição Toledo de Ensino de Bauru desde 2001, especialista em LLM tributário pelo IBMEC, especialista em Direito Civil Constitucional pela Escola Superior de Direito, curso em Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas, curso de Compliance e Governança no INSPER, membro da Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva da OAB São Paulo, membro da Comissão de Estudos de Compliance da OAB São Paulo, membro do Instituto Brasileiro de Ética Empresarial, membro do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, profissional com experiência de 19 anos na advocacia tributária e empresarial na cidade de São Paulo, sendo 15 anos como sócio estatutário de um relevante escritório full service empresarial de estrutura e atuação nacional, atuação jurídica estratégica e compliance na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos do Estado de São Paulo. Atualmente atua com escritório próprio de atuação empresarial estratégica. Eu acho que só pelo breve resumo dos currículos, eu acho que a gente já pode sentir o peso e o grau de informações que essas duas palestras vão nos trazer na noite de hoje. E nesse momento, então, eu passo a palavra ao nosso primeiro palestrante, o Dr. Everton Gonzalez. Boa noite a todos. Doutora Alessandra, muito obrigado pela apresentação. Gostaria de agradecer ao nosso presidente da OAB São Paulo, Caio Augusto da Silva Santos, ao vice-presidente Ricardo Toledo, à doutora Thaís, que é a presidente da Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva, ao doutor Márcio Fago, que é o seu vice-presidente. Cumprimentar a doutora Renata Jubiloni, presidente desta, não sei se a gente pode chamar de mesa nesses momentos atuais, mas deste painel, ao doutor Rafael, que gentilmente me fez o convite para aqui palestrar,
e reiterar a doutora Alessandra, que é a nossa mediadora. Cumprimento a todos os colegas e as colegas que nos assistem. O convite que me foi feito pelo Dr. Rafael foi para que falasse um pouco da minha experiência como gestor de uma estrutura que cuidava da terceirização de processos dentro de um grande banco, no caso o Banco do Brasil. Para se ter uma ideia, gerenciávamos só de processos terceirizados mais de 1.300.000 processos, distribuídos por todas as comarcas do país. E desafios que tínhamos. Bom, comecei a advogar em 1992, quando não se falava ou se começava a falar em computador. Usávamos até então máquina de escrever, papel sulfite, carbono. E o tempo foi nos trazendo novidades, ferramentas e volume de processos. Para se ter uma ideia, o Banco do Brasil, em 2000, no ano 2000, tinha pouco menos de 300.000 processos. No ano 2010, já tinha mais de 600.000 processos. E no ano de 2016, 2017, mais de 1.300.000 processos. Lógico, temos que aliar isso à quantidade de correntistas que o banco tem, a quantidade de operações que são feitas, né? E, naturalmente, lidando com um público, lidando com gente, fazendo negócios, problemas podem surgir, né? Lógico, lembrando também que desses 1.300.000 processos, nós tínhamos tanto o segmento que nós denominávamos banco réu, que eram as ações contrárias ao banco, quanto também as ações de recuperação de crédito. Num percentual aí, em torno de 10% a 15% de recuperação de crédito banco-autor. Desafio. Desafio maior, eu acho, para quem está se ocupando da jurimetria, dessa análise preditiva, é a transformação de dados em informação. Uma coisa é dizer, você tem 1.300.000 processos. É um dado. Qual que é a relevância disso se eu não fizer uma discriminação, um corte, um desmembramento para saber quais são os processos, que tipo de processo, valor envolvido, onde estão localizados, matérias tratadas. E aí é a parte importante de quem está do outro lado do balcão, que é o escritório de advocacia, que é o profissional que presta o direito, presta o serviço advocatício, é conhecer a necessidade do seu cliente, do detalhamento dessas informações. Nasce um processo. Do que se trata? Doutora Alessandra trabalhava em grandes empresas, sabe a relevância de se saber o risco envolvido no processo, a possibilidade de desembolso. Por quê? Principalmente para as empresas que têm uma contabilidade de acordo com os preceitos do CPC, Comissão de Pronunciamento Contábil, criada pelo Conselho de Contabilidade, de saber quanto que eu tenho de risco de desembolsar. E se a empresa for listada em bolsa, muito mais. Por quê? Para essas empresas, obrigatoriamente, cada ação que nasce, há a exigência de uma provisão financeira apartada, retirada do seu ativo circulante, para fazer frente a esse desembolso. Por quê? Porque o acionista que compra a ação hoje de uma determinada empresa que tem uma demanda, ele tem que saber que há uma reserva para aquela ação que teve uma origem naquele momento. Senão, se eu deixar só para pagar quando da liquidação do processo, eu vou penalizar quem está entrando na empresa. Então, conhecer a origem do problema, conhecer o risco envolvido, conhecer a possibilidade de desembolso, que a gente denominava possibilidade de êxito, qual que é a chance que eu tenho de ganhar. E passamos mais do que isso.
Para se ter uma ideia, no mês de fevereiro de 2016, nasceram, no Banco do Brasil, nasceram processos da ordem de 17 mil em apenas um mês. Imaginem isso pulverizado pelo país, caindo numa quantidade infinita de agências e tendo que chegar num único local para distribuir e fazer chegar aos escritórios de advocacia. Então, a jurimetria, ela tem que estar alinhada com logística. Logística de conhecer o processo, e hoje nós já temos empresas que fazem capturas de distribuição, mineração de dados, buscando processos que existem e que, eventualmente, as grandes empresas não tomam conhecimento. Por quê? Porque chega na ponta, a pessoa que recebe, muitas das vezes, não está familiarizada com aquele assunto, não sabe a relevância daquilo, porque o oficial de justiça ele quer entregar, primeiramente, a pessoa que estiver à frente dele. Ele quer se livrar do problema, ele entrega. E aí há necessidade de ter um tratamento dessa informação. Uma alteração importante no novo CPC, principalmente para as empresas, é a possibilidade de se cadastrar nos tribunais para receber essas citações diretamente por meio do site do tribunal. Você, com isso, está evitando a possibilidade de um extravio de uma citação, de uma perda de prazo, de uma não contestação tempestiva, de uma dificuldade de buscar documentos. Aliás, esse é outro item bastante delicado quando a gente fala de advocacia de volume. Informação, subsídio, elementos para fazer a contestação. Porque muitas vezes você tem uma boa matéria, você tem um bom direito que lhe assegura, mas você não tem tempestivamente o fornecimento das informações para transformar isso aí na sua contestação. Há a necessidade de conhecer os trâmites da empresa, se preparar para isso, para ter alguém responsável por buscar a informação e fazer chegar tempestivamente às mãos do prestador de serviço, no caso, o escritório de advocacia terceirizado. Porque não adianta ter a informação se ela não chega em tempo e há tempo de se fazer a defesa. Há uma crítica muito grande do judiciário relacionada a defesas feitas por chapa. Pega-se uma matéria, fala, é determinada matéria, e não se entra no debate, não se entra no esclarecimento dos fatos. Faz-se uma defesa exclusivamente de direito. Então, conhecer isso aí. E dentro dessa realidade, conhecer resultado dos processos também. Se você está fazendo uma gestão de uma carteira, você tem que saber, entrou o processo, risco que você tem e o que está acontecendo naquele processo. Perda total, parcial ou ganho total. Esse fator é extremamente relevante, inclusive, para dar rumos a uma política de acordos. Você tem um determinado tema, onde você sempre perde no judiciário. Por que você vai deixar aquele processo prosseguir? Hoje ainda, quando os juros, a forma de corrigir do débito judicial está muito acima de qualquer aplicação financeira que você coloque o seu dinheiro. Então, é importante saber, bom, eu tenho determinada matéria, tá? Eu perco quanto em média? Perco X. Por que não estruturar uma política de acordo que envolva um valor razoável no começo do processo, quando ainda não há do outro lado a garantia de que vai
ter ganho de causa e aí partir para a proposição de um acordo, encerramento do processo e, consequentemente, reversão daquela provisão. Aquele dinheiro que eu disse que nós guardávamos obrigatoriamente para fazer frente a esse desembolso, volta para o caixa da empresa, volta para o ativo circulante da empresa. E aí, uma infinidade de outros relatórios que podem ser extraídos para alimentação tanto do escritório que está prestando serviço, quanto, e principalmente, da empresa ou daquele que está fazendo a contratação desse escritório. Não adianta você pensar que terceirizar o processo é transferir o problema para a condução de um escritório de advocacia. Não, o problema é teu. O problema é da empresa. O resultado impacta quem? A empresa. Então, há necessidade de acompanhar o desempenho desse escritório. Se ele contesta tempestivamente, a qualidade técnica que ele emprega na elaboração da defesa, se há uma política de acordos, qual é o desempenho desse escritório. Lamentavelmente, por sermos uma sociedade de economia mista, por sermos, não sou mais, o Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista, ele tem que fazer a contratação seguindo os ditames da lei de licitação. Então, você não tem a alternativa de escolher o escritório. Você lança um edital, há uma concorrência, determinados parâmetros objetivos, quem atende é contratado e começa a receber processo. Se você tem um escritório que tem um melhor desempenho, você não pode passar mais processos para aquele escritório, você tem que distribuir equitativamente, coisa que outras empresas que não estão vinculadas à lei de licitação podem fazer com tranquilidade. Então, conhecer o desempenho do escritório é muito interessante, com um cuidado muito grande, que até em reuniões com áreas de risco, auditoria, eu falo assim, mas o advogado ele tem que ganhar ação. Não, ele não tem que ganhar ação. O advogado, ele é contratado para uma atividade de meio, ele tem que empreender o melhor esforço, que às vezes você perde a ação, não pela qualidade do escritório, nem pela qualidade da defesa, mas pelo fato em si, por exemplo, de estar errado. Você pode ter uma excelente defesa, pode ter elementos para sua defesa, pode ter elementos probatórios, mas estar errado. Então, não é necessariamente a qualidade do escritório de advocacia que vai garantir o êxito. O que vai garantir o êxito é ter razão no processo. Isso é que garante. Outro fator importante. O que a empresa precisa saber? A empresa, ela lança produtos ou tira produtos de linha conforme a sua rentabilidade. Se uma empresa tem determinado produto que está dando mais problemas do que resultado financeiro, a tendência é ela encerrar aquele produto, tirá-lo do mercado, fazer com que ele deixe de existir. Então, para isso, a necessidade da informação sobre o processo e o jurídico municiando a empresa para a tomada de decisões. Não é o jurídico quem vai dizer, olha, tire o produto de linha. Não, é o gestor do produto que vai ter que aferir se o custo-benefício está compensando. Vale a pena manter ou tenho que encerrar? Então, para isso, a criação de relatórios, a análise dessas informações, o acompanhamento detalhado, pormenorizado, tempestivo dessas informações é fundamental. E também levar ao conhecimento e à conscientização do seu prestador de serviço a necessidade dele alimentar tempestiva e qualitativamente as informações, por exemplo, no seu sistema de gerenciamento. Que de nada adianta você ter uma informação fora do tempo,
fora do prazo. Ela não vai servir para você dar tratamento. Então, levar o escritório, trazer o escritório para o seu lado, mostrar a ele a relevância, o escritório se conscientizar de que ele tem que fazer essa impostação e essa análise. Era muito interessante antes, quando você não tinha dados históricos sobre resultado do processo, você perguntava para o escritório qual que é a chance de êxito. É 50%. 50% não é nada. Eu posso ganhar, eu posso perder. Não. Interessante é saber qual a maior probabilidade de ganhar ou de perder. Pode ser 51, ou pode ser 49, mas 50 não existe. No mundo dos negócios, na prestação de serviço para empresas, não existe. E até quando nós não falamos de empresa, podemos falar de um cliente particular, se ele está sendo demandado, ele precisa ter um tempo, saber o tempo que ele tem, inclusive, para se preparar para o desembolso numa determinada demanda. Porque, de repente, ele não tem disponibilidade financeira para fazer frente a um desembolso. Então, ele precisa, esses processos costumam demorar tanto tempo, o resultado aqui é ruim, porque as provas são ruins, são contra você, então vá se preparando, vá criando um caixa, porque você vai ter que fazer o desembolso. E, aliás, se você conseguir fazer esse caixa antes, a gente tem a possibilidade de fazer um acordo e fazer um bom negócio, reduzir o seu desembolso. Eu participava de uma comissão, a comissão do Departamento Jurídico da OAB, e uma grande crítica que eu sempre fiz, e que a gente começa a ver alguma mudança, mas muito tímida, era na qualidade dos cursos de direito. Porque se você pegar um curso de administração, tem cadeira de direito. De contábeis, tem cadeira de direito. Por que não, na advocacia, ter uma cadeira de contábeis, de administração? Infelizmente, a maioria das faculdades não nos prepara para essa realidade que é a interpretação negocial do processo. O tratamento de dados e informações do processo para subsidiar a tomada de decisões por parte dos seus clientes. Ainda que optemos pela, digamos, pela coisa mais simples depois de se formar, que é começar a advogar. Vou montar um escritório. Você vai ter que contratar uma secretária. Você vai ter que conhecer de RH. Você vai ter que alugar um imóvel. Você vai ter que conhecer de finanças para pagar aluguel, para pagar água, para pagar luz. Por que não nos ensinam isso? Infelizmente, isso nos traz uma defasagem e para quem começa a advogar para empresas, até um atropelo, se você não tem uma outra formação paralela, uma outra especialização. Por quê? Porque você não entende o que o teu cliente precisa. Informação. Informação e informação. Não são dados. São dados tratados, transformados em informação. Bom, Rafael, eu gostaria da tua contribuição. O que mais nós poderíamos falar? Bom, outra novidade do CPC que facilitou, inclusive, essa análise do risco do processo é que, diferentemente de antes, quando, por exemplo, no pedido de danos morais, você dizia, deixo ao arbítrio desse juízo a fixação dos danos morais, né? Hoje não pode. Fez o pedido de dano moral, você tem que dizer quanto que é. Então, hoje está escancarado para o advogado qual que é o risco financeiro do processo. Lembrando que você tem que dizer para o teu cliente para ele agregar entre 10% a 20% a mais, que são os honorários da parte contrária. Então, isso, pensem, se o teu cliente está sendo demandado por 100 mil, ele pode ser condenado a pagar 120 mil. E isso, para uma empresa, é um impacto muito grande, porque não se ganha 10%, 20% no ano. Então, a importância de se passar essas informações é relevantíssima. E se você, dentro da empresa, tem relacionamento com outras áreas,
é fazê-los se conscientizar que o processo judicial não é problema do jurídico. O processo judicial, ele tem origem na prestação de um serviço, no fornecimento de um serviço ou de um produto. Se não houver um envolvimento de quem é o dono do produto, não adianta. Havia uma proposição, falou, nós vamos dar um orçamento para o jurídico e aí você vai ter que fazer uma economia. Eu falei, mas peraí, não é meu orçamento, eu trabalho com um problema seu. É a mesma coisa que querer responsabilizar o médico pela doença, enquanto você não vai à academia, você não come adequadamente, você não cuida da tua saúde, está doente, vai falar assim, agora a culpa é do médico. Não tem muita lógica. E nas empresas há uma confusão em relação a isso. Então, cabe a nós, advogados, orientar os nossos clientes, fornecer dados. Se você tem um sistema onde você possa agregar isso aí, hoje, até, por exemplo, a ASP disponibiliza um sistema de gerenciamento de processo gratuito. É impensável hoje nós termos quem advoga em volume e que não tem um sistema próprio, inclusive para poder se municiar e para poder fazer um eventual contraponto na análise do teu desempenho que é feita pelo teu contratante. O que mais poderíamos falar aqui? Cadê? O Rafael sumiu? Eu estava procurando aqui o Dr. Rafael também, eu não sei se ele caiu. Será que ele caiu, Dan? Ele estava desde bem cedo com a gente, não sei o que aconteceu. Seria agora a fala dele. Mas aproveitando então até o momento que o Rafael volta, eu só gostaria de lembrá-los, para quem está presente, agradecer, a gente está com um público ótimo, eu acabei de ver 114 participantes, muito bom isso, e eu peço que todos fiquem aí à vontade, está sendo muito enriquecedora aí a palestra do Dr. Everton, estou relembrando meus tempos de contencioso, estou adorando ouvir, e acredito que todos que estão presentes também, e caso tenham perguntas, fiquem aí à vontade para que elas sejam direcionadas no nosso ícone, o de Q&A, e coloque lá o seu e-mail, caso a gente não consiga responder ainda durante esse evento, a comissão vai depois responder a cada pergunta por e-mail, mas se não, nós vamos responder ainda durante o evento, tá? Então fiquem à vontade para fazerem seus comentários e perguntas, fiquem aí à vontade. Eu não sei se o Dr. Rafael retornou. Voltou. Tudo bem? Alessandra e Rafael, até me permitam aqui, eu estava me recordando, quando eu falei de provisão, há um impacto, às vezes, dúplice nas empresas. Primeiro, porque ela tem que fazer a provisão, ela tem que tirar dinheiro do seu ativo para fazer frente a uma provisão que vai ficar separada, aguardando a liquidação do processo. Se não há uma política de acordos adequada, num processo de execução, hoje, a primeira coisa que se pede é o famigerado Bacenjude. Exato. Ao se fazer a penhora via Bacenjude, não se pode baixar aquele valor que estava provisionado. Então, vem o judiciário, pega o valor necessário para cobrir a execução e bloqueia, transforma num depósito judicial. E você, por conta de regras contábeis, principalmente de Bolsa de Valores, Novo Mercado, NYSE, onde se exige uma provisão consistente de 100% quando há o risco provável, você tem outro valor bloqueado. Então, num processo de 100 mil, eventualmente, você pode ter 200 mil sem poder movimentar. Exatamente, se me permite até a colocação, e a dificuldade
que você vai ter para desbloquear esse valor que está no Bacenjude. E como advogado de empresa, você já se imagina explicando isso para o diretor financeiro, que ele vai ter 2 valores relativos a um processo. Um que já saiu da conta e outro que está provisionado. Então, realmente é uma coisa muito séria, né? E aí vai parecer culpa do jurídico, e pode ser culpa do jurídico se você não orientou o teu cliente a fazer um acordo com base no histórico de processos daquele tipo, onde demonstra que você perderia. Então, hoje, há um crescimento de uma demanda por saber como é que o judiciário vai interpretar determinado assunto, justamente para se antecipar, não se expor. E a gente sabe que o acordo, mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Na maior parte das vezes, você é demandado por um cliente que vai continuar sendo teu cliente. Então, ao fazer um acordo, você resolve um problema financeiro, você leva satisfação para o cliente. Aliás, não deveria ter nascido o processo. Se há um erro, deveria ser consertado antes. Aconteceu, ok, não teve tempo. Feito o acordo, você resolve o teu problema financeiro, não vai precisar fazer provisão, não vai ter o risco do Bacenjude, vai agradar o teu cliente e vai mantê-lo, vai manter a relação negocial. Então, saber como é que o judiciário está interpretando determinado tipo de demanda é fundamental. E isso é análise preditiva. Não é adivinhar o que o judiciário vai pensar, mas ver como o judiciário tem se portado para adequar a tua atuação e adequar a tua atuação também como jurídico. Não podemos ser apenas advogados de contencioso. Temos que ser advogados de negócio, advogado de acordo, de encerramento de demandas. Doutor Rafael, bem-vindo de volta. Estávamos com saudade do senhor. Mas eu consegui escutar boa parte da palestra, fique tranquilo. Suas contribuições, meu caro, por favor. Bom, boa noite, amigos. Queria, antes de mais nada, deixar os cumprimentos ao presidente da Ordem, Dr. Caio Santos, vice-presidente, Dr. Ricardo Toledo, que contribuem e são grandes motivadores para o sucesso e o bom andamento dessa nossa comissão, que eu tenho a honra de fazer parte. Reforço também os cumprimentos à doutora Thaís Jurema, presidente da nossa comissão, ao querido amigo vice-presidente Márcio Fago, a colega e também participante da nossa comissão, presidente da mesa, doutora Renata, doutora Alessandra, mediadora e também membro da nossa comissão, e ao querido Everton, desde já agradeço ter aceitado esse convite de discorrer sobre o seu amplo conhecimento nesse universo de contencioso de volume e agregando essa realidade do foco da nossa comissão da jurimetria e análise preditiva. Bom, muito tem a ver as minhas palavras com o norte que o Dr. Everton discorreu, mas eu vou também agregar alguns aspectos, principalmente no que envolve essa qualificação e essa atuação humana para o bom desempenho e todo esse contexto aí descrito pelo Dr. Everton. Tá? Vou levantar algumas perguntas aqui que a maioria necessariamente eu não tenho as respostas, mas vai servir aí para pelo menos fazer muitos de nós pensarmos e para os novos rumos aí dentro dessa realidade do contencioso de volume. Vou fazer separar aqui em alguns pontos um breve histórico da última década ou um pouco mais dos últimos 15 anos,
dessa realidade do contencioso de volume, como está hoje, ao meu ver, essa atuação dos escritórios, a visão das empresas, né? E o que eu penso que pode ser algumas alternativas aí, mas que depende do universo de esforços aí que necessariamente não está na mão da classe da advocacia e da própria OAB. Né? Analisando a realidade da atuação para grandes carteiras no histórico aí dos últimos 15 anos, ela arrasta aquela visão dolorosa, né, da atuação do contencioso de volume, com muito trabalho, muito custo, né, e um excesso de responsabilidade, né? Essa responsabilidade um pouco mais vista nos anos mais recentes, né? Não vou chegar no mimeógrafo mencionado pelo Everton e a máquina de datilografia, mas a gente tem um início dos escritórios muito em cima de uma realidade de processos físicos, né? Muito pouco se falava em sistemas, né? Eram sempre sistemas básicos no sentido de voltado para mais controle de prazos, né? Com mínimo de indicadores limitado a fases processuais, mas muito porque o nível de exigência das empresas era diferente, né? Muitas empresas enxergavam essa realidade quantitativa de processos, seja do consumidor, juizado especial, até mesmo da realidade trabalhista, né? A função do escritório e, óbvio, do advogado, mas na linha de administrar essa carteira, entendeu? E muitas vezes o administrar era não deixar transitar em julgado e perder, evitar a todo custo perder o prazo, que antigamente era algo, né, que tinha uma visão diferente do que a gente tem hoje, né? Não era algo tão corriqueiro e tão básico como um profissional deixar de perder prazo. Então a visão era diferente. E, obviamente, o grau de remuneração também era diferente, longe de ter uma realidade factível para um nível de atuação do profissional. Aí, dentro de uma realidade normal, né, os escritórios na época trabalhavam dentro de suas possibilidades, né, olhando muito para aquele... Já que o grau de exigência não era alto e a remuneração muito menos, vamos trabalhar com um perfil de profissional que, às vezes, quiçá era advogado, né? Muito surgiu a figura do assistente jurídico, né? Profissionais que necessariamente não tinham conhecimento para, até pelo nível da fase de graduação, para cumprir um prazo com um grau de qualidade mínima. Então, os escritórios trabalhavam nessa realidade muito de gestão de custo para sobrar alguma margem dentro de uma realidade que sempre viveu. Ao longo dos anos, isso começou a mudar, né? Começou a mudar essencialmente pela mudança de perfil das empresas. Faço uma ressalva: mudança de perfil não significa uma mudança de valorização da atuação dos escritórios, né? Começou a surgir um grau de exigência mais elevado para a execução de uma carteira de volume, em especial uma carteira aí pulverizada em vários estados, né? Porque, na minha visão, é muito mais difícil você administrar uma carteira de 300 processos em 6 estados do que uma de 3.000 no único estado. Então, passa por um processo, né,
de várias etapas da atuação do escritório que requer um nível de investimento e uma qualificação do sistema e das ferramentas que utiliza para chegar a uma boa execução. Então, as empresas começaram, dentro desses vários itens aí mencionados pelo Everton, não se limitar àqueles indicadores tradicionais que haviam, né? Saber o volume de processo, a evolução do processo, fase processual, turnover e provisão já era um palavrão, né? Começou a ter um impacto muito forte na realidade da atuação dos escritórios. Foi aí que fiz questão de pedir para o Everton comentar um pouco da realidade do Banco do Brasil, porque, ao meu ver, o formato estabelecido no edital do Banco do Brasil em 2013 foi um divisor de águas, em especial para a realidade bancária, no aspecto de performance, né, dos escritórios e a performance interna do banco, né, e também remuneração factível para os escritórios. Hoje, dentro da realidade da execução no contencioso de volume, falando da realidade do banco, né, mas também de outros setores, como varejo, prestadores de serviço e indústria, né, você tem uma realidade muito cruel em termos de remuneração, né? O grau de exigência é muito, né? Exige demais dos escritórios, porém a contrapartida remuneratória não existe. E, ao meu ver, esse formato do Banco do Brasil, né, propiciou ao banco dar um grau de exigência máximo na atuação dos diversos escritórios que se sagraram vencedores, né, e dar uma remuneração factível para esses escritórios de acordo com sua atuação e nível de performance, né? A palavra performance, gestor jurídico, eu vou falar bastante aqui nessas breves palavras. Porque, dessa forma, o banco conseguiu estabelecer critérios de remuneração mensal por resultado de decisão favorável, por encerramento de processo, por políticas de acordo, né, que serviram hoje em dia de parâmetros para muitos outros bancos, né, e até outras empresas, né, de outros setores com relação a essa motivação dos escritórios em buscar incessantemente o resultado e serem remunerados de forma condizente, né? E quando eu falo ser remunerados, é importante em todo esse universo que a gente está vivendo hoje de tecnologia artificial, né? Por quê? Para essa atuação de excelência, com o grau de detalhamento de informações, né, que o cliente, que um banco, né, que um setor público exige dos escritórios, né, exige um grau de investimento dos escritórios num sistema, né, eficaz, né, um sistema robusto. E hoje, quando eu falo de sistema robusto, envolve o aspecto financeiro, o aspecto contábil, né? Não é só aquele sistema jurídico, né, tradicional. Porque esses indicadores que aí, ao longo desses anos, a análise, o estudo estatístico, o levantamento de dados veio de encontro com esses indicadores, né, para propiciar uma melhor avaliação da atuação e de acordo com a política das empresas, demanda esse investimento em sistemas apropriados e ferramentas tecnológicas apropriadas e também o investimento nos profissionais de execução, né?
Quando eu falo investimento nos profissionais de execução, são aqueles advogados, desde o que cumpre os prazos rotineiros de um processo, independente do mérito ser o mesmo numa carteira de 1.000, 2.000, 5.000 processos, né? O profissional melhor preparado, ele consegue discorrer melhor sobre determinados temas de acordo com uma política de defesa do banco ou a própria liberdade que é dada ao escritório, até a melhor avaliação num cenário, né, de atuação nacional ou até mesmo localmente, em decorrência do volume de processos, dos profissionais que vão atuar nas pontas. Nas pontas, eu digo, desde uma região longínqua até para presidir uma audiência. Então, hoje, se as empresas não começarem, e eu vejo que esse formato estabelecido pelo Banco do Brasil impulsionou a mudança de visão na melhor remuneração para a atuação desses escritórios, essa corrente de qualificação, né, sistêmica, estrutural, dos advogados que atuam desde alimentar corretamente os sistemas, que hoje estão cada vez mais evoluídos e exigem um grau de conhecimento que muitas vezes o advogado não tem, mas ele precisa conhecer para poder delegar as pessoas corretas, até o advogado que tem uma extensão da atuação do escritório, que às vezes você não tem um convívio diário, mas sabe que ele está lá presidindo as audiências, você conseguir remunerar melhor esse advogado que está envolvido na operação para também melhorar a atuação dele nas audiências, né? Hoje, até então, o cenário que se vê numa realidade de volume, né, especial quando a gente fala numa atuação em vários estados, e os estados mais longínquos dentro da nossa federação, você vê uma atuação dos profissionais dentro de uma necessidade que ele também atua de forma volume, né? Ele quer só uma atuação meramente protocolar nas audiências, né? E muitas vezes sequer tem conhecimento efetivo, né? do mérito da discussão, de como agir e atuar, indagar, e sempre ser proativo. Isso a gente não consegue ver. Isso muito é reflexo da realidade do contencioso de volume, que eu vejo que está tendo uma melhora, muito em decorrência dessa mudança da visão das empresas, ainda tímida, né? A gente deve ter, os colegas aí devem ter N exemplos de uma realidade muito penosa no aspecto de investimento e remuneração dos escritórios, dos profissionais, mas é fundamental para a gente conseguir ter essa qualidade, né? Você falar em qualidade na execução e margem mínima de lucro para os escritórios, passar por um formato de remuneração factível, né? Que motive os profissionais a efetivamente buscar o resultado e dar perenidade na execução do contrato, né? A gente vê muito essa rotatividade dos escritórios nos contratos justamente por causa disso, porque tem um grau de exigência muito grande, né? E inicialmente é uma aposta tentar a execução sem margem nenhuma, com uma expectativa de melhora, de aditivos para mudar a realidade de remuneração, mas não, ao longo do tempo ele não vê isso e acaba optando em declinar pela mantença do contrato,
né? Ou muitas vezes a própria empresa não vendo não enxergando que ele deve ser melhor remunerado, mas continuando com grau de exigência, acaba mudando de escritório. Isso a gente viu muito vê muito na realidade bancária, né? Essa constante revogação dos poderes, né? Muitos profissionais atuando, cada um com uma forma de atuar, né? com uma realidade do seu escritório, e muitas vezes é um retrabalho, a melhor forma de atuação dos escritórios. Então, eu bato muito nessa tecla que, dentro de tudo isso que eu falei, tendo ou não uma realidade confortável financeira por parte do contratante, né, a qualificação dos profissionais é importante, e aflorou ao longo dos anos, hoje, o advogado gestor, né? O porquê que eu falo isso do advogado gestor dentro da realidade do contencioso de volume? Porque esse advogado gestor, ele tem que ter uma envergadura de conhecimento muito ampla, que passa das 4 linhas ali do conhecimento processual, do conhecimento do direito. Então, hoje, esse advogado gestor, ele tem que ter um nível de conhecimento no aspecto de prevenção, né? Integração com todas as áreas, não com certeza do escritório que ele atua, mas especialmente da empresa ou do cliente, né? Ele vai ser um interface nesses setores, obviamente no aspecto jurídico, mas financeiro, mas também RH. Tudo ele tem que ter um grau de conhecimento para poder estabelecer critérios de execução com um nível de qualidade e que corresponda com o grau de exigência das empresas. É tão importante a figura desse profissional à frente, né, coordenando, né, uma carteira de volume, e necessariamente não precisa ser um sócio da empresa, mas um profissional com nível de conhecimento em todas as áreas, porque ele vai ser o divisor das águas para nortear a melhor execução do contrato e o calibre para esse contrato dar algum resultado para o escritório. Hoje a gente tem uma realidade que, por mais que os grandes escritórios e tradicionais tenham uma linha padrão de contrato, né? Premissas, né? Eles chegam a um número que acham ideal dentro de uma realidade de contratação, isso tudo cai por terra, porque dentro da realidade da advocacia, a realidade concorrencial, né? Não muitas vezes prezando pela ética e princípios da nossa categoria, né? Os escritórios ou o advogado acaba aceitando as condições e o formato do contratante, entendeu? Da empresa. Entendeu? Então cai por terra todo um cálculo, né? Didático que ele fez, né? De chegar a um número ideal de processos por advogado, né? Chegar a um número ideal do metro quadrado para a execução de um contrato, né? Chegar à formatação ideal de contratação dos seus profissionais para a execução do contrato que dê uma margem de resultado. Isso tudo cai por terra quando cai no colo uma realidade que é interessante para ele, né? Independente da visão do negócio, perspectivas futuras, mas ele tem que se adequar a todo custo para essa realidade de contratação. E aí a figura do gestor, muitas vezes, vai acertar a corrente dessa bicicleta quando a execução está rodando, né? Vai conseguir adequar a realidade do escritório dele dentro desse grau de exigência, dentro do que é necessário para uma boa
gestão e administração desses contratos de volume no dia a dia, né? Entendendo melhor a política da empresa, entendeu? Entendendo melhor os interesses do escritório nessa execução. Então, a figura do gestor é muito importante, né, numa carteira de volume. E é sempre válido, quando a gente vê muito isso numa carteira de volume, várias áreas de atuação, né? Quando você fala numa carteira de volume acima de 1.000 processos, você já tem parte desses processos são trabalhistas, parte são consumidor, né? Várias áreas envolvidas, entendeu? E necessariamente, né, um gestor ele não sabe tudo de todas as áreas, né? Ele tem que ter um conhecimento operacional, mas muitas vezes você tem que ter vários gestores, porque também as empresas adotam uma política de atuação para cada área, né? Então, é muito importante essa avaliação, né, entendeu? E essa atuação desses advogados com perfil de gestão, né, para atuação. E esse advogado também vai ter que ter uma autonomia dentro da realidade do escritório para passar, geralmente para os sócios principais, o que é bom e o que dá para se tornar bom dentro de um contrato, entendeu? Muitas vezes os sócios principais dos grandes escritórios, eles têm a visão negocial mais futura, né? E às vezes acabam indo muito na linha quantitativa. E a figura desse gestor vai ser uma interface também com esse sócio do escritório para mostrar aonde tem que investir, aonde que dá para cortar custo, aonde que dá para adaptar essa realidade para arredondar uma situação já em execução. Porque hoje a gente tem uma realidade, por mais que esteja mudando, né, com a valorização da atuação dos escritórios pelo grau de exigência, você tem muitas vezes, você aceita o desafio dentro de uma formatação de contrato que na ponta do lápis, né, você não tem esse número exato se vai dar ou não lucratividade. Por isso que, dentro dessa realidade tecnológica e até dentro da visão da nossa comissão, né, esses dados estatísticos, né, esses estudos dos eventos recorrentes, vêm tendo um impacto muito importante na atuação dos escritórios, né, principalmente para se adequar e conseguir uma política de acordo mais célere e mais rápida para as empresas, né, desafogar o judiciário com temas recorrentes, que às vezes, dentro da avaliação, né, que essas ferramentas te municiam, você avalia o que recorrer ou não, entendeu? Isso acho que é muito importante, até para a gente diminuir um pouco essa realidade astronômica de processos no Brasil, que pelo último levantamento feito em 2018, a gente está batendo 80 milhões de processos. Então, aí, entrando um pouco numa comparação de 4 anos de vigência do nosso Código de Processo Civil, que uma das finalidades dessas alterações, dentre várias positivas que eu reconheço, era a celeridade processual, não está atingindo, ao meu ver, né? Eu acho que, com a minha humilde opinião, no aspecto de celeridade processual, foi mais a mudança da contagem de prazo para dias úteis, né? Então, em outros aspectos, a gente ainda se depara com situações aí, Brasil afora, né, comarcas afora, fora um pouco dos grandes eixos, né, de decisões genéricas, sem seguir súmulas vinculantes, a uniformização da jurisprudência, que foi um avanço fantástico, né? A gente ainda vê casos idênticos julgados de formas discrepantes. Então, aquilo que rege, né,
na uniformização da jurisprudência, bem mencionado ontem pelo professor Arruda Alvim, com julgamentos estáveis, íntegros e coerentes, né, a gente não vê muito aí Brasil afora. Então, ainda está longe de obter, né, teve avanços, mas está longe de obter essa celeridade processual tão almejada com essas alterações do Código de Processo Civil, né? Passo aí, de forma bem sucinta, dentro dessas ambições e ansiedades que nós vivemos, o andamento do judiciário é importante dentro dessa nossa atuação do contencioso de volume, né? Então, de nada adianta você ter uma estrutura grande, ampla, bem montada, com atuações pessoais, com nível de qualificação dos profissionais na atuação, se ainda você tem realidades do judiciário que dependem, né, de uma visão mais célere e prática, né, e decisões mais coerentes para a gente conseguir aí um melhor resultado dentro dessa gestão de volume. E aí, voltando um pouco até a valorização da nossa classe, hoje a gente ainda vê, e por incrível que pareça, recentemente aqui no TJ de São Paulo, decisões não respeitando o percentual mínimo de 10% a 20% de honorários de sucumbência, né? Reduzindo esse percentual. Então, até isso impacta na motivação e na qualidade aí das execuções, né? Juízes com entendimentos pontuais, mas que afeta também a remuneração da nossa atuação. E está dentro da reforma do CPC também. Mas, enfim, diante disso, aonde eu quero chegar? Faz parte das reivindicações sempre bem pautadas pelo Dr. Márcio Fago, da nossa comissão, nessa atuação multidisciplinar, uma representatividade maior em defesa da nossa classe. E aí eu tomo a liberdade até de fazer a leitura, sempre bem pontuada pelo Dr. Márcio, né? A comissão lutar pelo treinamento adequado e sem ônus para regular exercício da profissão, quando pretenderem se valer da tecnologia com instrumento de celeridade. Fiscalizar o cumprimento da tabela de honorários advocatícios com o objetivo de reparar o aviltamento dos honorários em vista à automação dos expedientes jurídicos e práticas abusivas de concorrência. Requerer às autoridades dados indispensáveis ao trabalho dessa comissão, como número de processos distribuídos, pedidos julgados improcedentes, arquivados ou trânsito em julgado para utilização a favor da advocacia, né? Muitas vezes a gente tem ferramentas avançadas, né? Mas se não tem essa comunicação com o judiciário, né? Se quebra essa comunicação nas informações do judiciário, de nada vale a nossa ferramenta num grau avançado se não tem a contrapartida por parte dos tribunais. Interceder junto às autoridades para a integração dos sistemas de informação por meio de interface de programação, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Isso é muito importante, né? Tendo em vista as N mudanças e a Lei de Proteção de Dados, que tem essa importância dentro de qualquer cenário de atuação do advogado, né? E aí, quando você fala da Lei de Proteção de Dados, você já entra no assunto de compliance, que é avaliar riscos da atuação e da inserção de dados, que deve ser mais uma característica desse advogado gestor, até um conhecimento em compliance, né? A gente via dentro da realidade dos bancos, né, muitas fraudes, né? Fraudes muitas vezes, por incrível que pareça, por colegas de profissão, dentro da realidade desse contencioso, né? Então, chega até o conhecimento do compliance desses coordenadores para evitar determinadas situações. E essa introdução da Lei Geral de Proteção de Dados
é muito importante e vai ser um tema muito oportuno em uma das palestras nessa semana jurídica, que, salvo engano, será na sexta-feira. Né? O Dr. Márcio depois me corrija se eu estiver errado. Né? Então, e por fim, dentro dessas reivindicações, trabalhar a favor da preservação da pessoalidade expressa pelo advogado, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Eu sempre fui muito categórico que a digitalização, a tecnologia veio para agregar, não para substituir. Né? Então, eu sou muito na linha de que a advocacia é sempre a mesma. Né? O que mudou, o que está mudando é a forma de advogar. Bom, pessoal, essas foram minhas breves considerações. Espero ter contribuído para o debate e fico à disposição para a pergunta dos colegas e dos participantes aí do chat, que eu já deixo meus cumprimentos, tanto às pessoas, os colegas e autoridades participantes. Realmente foi excelente. Eu tenho pergunta. Em especial porque ambos falaram com relação à mitigação, à falta de valorização do trabalho do contencioso de massa, né? Que requer realmente uma grande estrutura e etc. E até do papel das outras formas de resolução de conflito. Vocês acham, tanto o Dr. Everton quanto o Dr. Rafael, que algumas exigências deveriam ser mais salutares dentro dos bancos universitários? Porque a gente ainda tem uma cultura processualista, né? Então, a gente estuda para processar, né? A satisfação do advogado, em especial o advogado iniciante, é processar, né? Qual seria o papel das universidades? Eu, como professora, né, me deparo muito com isso. Qual o papel das universidades nessa onda toda que vocês falaram, inclusive com relação à valorização do profissional? Doutora Thais, se me permite, até porque o meu mestrado foi em meios alternativos de solução de controvérsia, acho que merece uma cadeira específica de estudos relacionados à não judicialização, à busca de soluções negociadas, soluções construídas, soluções debatidas entre as partes, principalmente para aqueles processos que envolvem questões familiares, que são os mais traumáticos, mas não descartando aqueles processos que têm um mero envolvimento financeiro. Por que conduzir um processo? Porque eu acho que o futuro para os advogados, os escritórios que cuidam de processos, de quantidade de processos, de volume, terem dentro das suas estruturas câmaras de negociação e de conciliação daqueles processos que eles estão conduzindo. É muito mais prático, muito mais barato, muito menos agressivo fazer um acordo do que conduzir uma demanda. Então, eu acho que a tendência deve ser esses grandes escritórios que têm grandes volumes fazerem eventos de conciliação, a exemplo do que temos na recuperação de crédito, onde as empresas que fazem a recuperação de crédito fazem eventos para trazer os devedores para negociar, discutir, debater, chegar a um bom termo e encerrar um litígio. Essa é a minha contribuição. É até interessante, uma das participantes, né, acabou de falar que é regra do MEC, mas é até interessante como a nossa estrutura de resoluções alternativas de conflitos ainda está muito aquém de outros países, assim. Eu tive a oportunidade de fazer uma pós na área, na Espanha, e na Espanha, para você entrar com a ação, você tem que passar pela mediação.
na Costa Rica, gente, olha o tamanho da Costa Rica, não estou querendo desmerecer um país maravilhoso, mas olha o tamanho da Costa Rica, o tamanho do PIB da Costa Rica, e o tamanho do nosso, lá se fala em juiz mediador. Então, você tem uma pessoa especificamente para fazer mediação obrigatória, né? Antes, porque quando você entra com ação, por exemplo, a pessoa já está armada, né? Quando você já entra com o processo, recebeu o oficial de justiça, já está querendo matar a outra. É até interessante a questão também, como bem ressaltou o Dr. Everton, a questão patrimonial envolvida, né? Então, quanto isso fica, quanto custa isso? Porque, às vezes a gente prolongar um processo durante tanto tempo, até numa live anterior que a gente fez, né, anterior agora ao nosso evento, a gente estava falando, às vezes o advogado fala, olha, recebi 100 mil reais, mas demorou 20 anos para receber 100 mil reais. E se ele dividir esses 100 mil reais, os 20 anos que ele trabalhou no processo, é uma profissão que não exige tanta responsabilidade quanto a nossa, vai talvez receber mais, né? Então, ele demorou 20 anos para receber esse valor. Realmente, a questão cultural, não sei se o Rafael pode falar melhor do que eu, é muito importante, né? Em especial no meio jurídico. Não tenha dúvida. Concordo em gênero, número e grau com você, Thaís, e com o Everton. A gente tem um problema crônico ainda, né, no nosso país, que é essa cultura, né? E às vezes chega até numa linha de desconfiança, né, das partes esgotarem a composição numa mediação, né? E optam em levar para o judiciário e na primeira audiência faz o mesmo acordo que faria numa mediação. Parece que precisa da figura do juiz, né, para balizar o que eles estão tratando, né? Então, tá caminhando, né, essas centros de conciliação, né? Acho que passa ainda por um fortalecimento acadêmico dessa matéria, dessa visão. Um pouco, né, não é nem tanto vale um mau acordo, mas uma boa demanda. Olha o tempo que você vai demandar no judiciário para determinada situação, né, independente do rito, o mérito, que você pode resolver de forma muito mais rápida, né, e certamente evitar um custo, né, processual que hoje tem para determinadas matérias. Então, eu acho que isso passa pela linha acadêmica, é muito importante, devia até ser mais explorada, às vezes, nas provas da OAB, né, que aí força os estudantes a dar um grau de atenção para esse tema, e eu acho que a gente está num caminho para isso, mas ainda longe de chegar a uma realidade de outros países aí, que a gente consiga, através disso, né, situações mais rápidas e, consequentemente, desafogar esse nosso judiciário aí, que encontra-se nessa situação de número de processos. Com a permissão da minha presidente, eu queria fazer uma intervenção. Primeiro, porque o Everton, assim como o Rafael, eles vêm de um setor financeiro, e eu não sou tão antigo assim, a ponto de poder dizer, e o Everton vai me corrigir se eu falar bobagem ou não, eu sou de uma época que eu participava de uma cadeira que era a Comissão Jurídica da FEBRABAN, ocasião que tive a oportunidade de ter como colegas de mesa e discutindo situações relacionadas a expedientes jurídicos, inclusive questões relacionadas à uniformização, que naquela época a gente chamava de enunciados, e não eram nem súmulas, né? As súmulas nem existiam naquela época. E eu tive a oportunidade de conhecer um advogado, que era advogado do Banco Itaú, que eu quero dizer, e o Everton me corrija, que ele foi o primeiro, Dr. Ismael Gonzalez,
a criar questões relacionadas a conciliações que se converteram em lei na CLT. Então, todo um trabalho que foi feito numa Febraban, sob a liderança de uma pessoa, originou aquela condição que seria a conciliação prévia. Hoje a gente fala em institutos ou órgãos que possam criar esse espaço de celeridade ou essa forma negocial que seria adequada, mas a gente tem um impeditivo de ordem positiva que, muito embora você possa vir a fazer um acordo, seja em qualquer situação, não abstrai ninguém da possibilidade de requerer direitos na justiça. E as pessoas, às vezes, de má fé, se recorrem do quê? Do acordo para depois postularem na justiça os seus direitos. Então, a gente tem aí um desafio, eu diria que é um desafio institucional, de poder fazer que nem o ESMAL, através da Febraban, conseguir colocar um artigo de lei dentro de uma CLT de modo a suprimir ou exigir questões de ordem negocial que sejam antecipadamente realizadas do que a propositura de uma ação. Né? Eu faço essas considerações até para o Everton fazer suas considerações, e não estou roubando o tempo dos demais. Eu sou de uma época também que nós iniciamos dentro do HSBC um trabalho que foi de quarteirização. A gente tinha um trabalho incrível de campanhas de acordo, que o Everton citou muito bem, mas que isso eu estou falando em 2000, eu era bem jovem, tá? Então, e o Everton hoje traz todo esse conhecimento e tratando de governança, porque na época, em 2000, eu vou lhe ser bem sincero, a gente não tinha tido ainda o problema com o Lehman Bank, não tinha aqueles critérios de compliance rígidos do ponto de vista de transparência, e as coisas funcionavam de uma maneira bem de improviso, quando hoje é muito arriscado e temerário você querer improvisar, até na palestra que o Everton deu, em relações de provisionamento. Essas questões são tão delicadas, porque se você o fizer de forma mal feita, ou seja, se você provisionar a mais, você causa um dano patrimonial. Se você provisionar a menos, você está colocando em risco o teu acionista e a margem pública do teu negócio. E quando fazer o correto? Quando fazer o correto ninguém ensina, porque isso fica restrito a poucas pessoas e poucas empresas que detêm essa caneta ou esse expediente que devemos trazer para a advocacia. Né? Por que não o advogado ser, até porque contabilmente não existe provisão sem que o advogado fale it's all right, não existe. Então o advogado tem que assinar a questão principalmente relacionadas aos riscos, sejam eles de ordem possível, provável e remota. Então, Everton, parabenizar você pela apresentação, ao Rafael por ter trazido você e por ter explicado, você como gestor, né, de um banco, e o Rafael como um escritório, como advogado que atua na questão de poder corresponder aos anseios da empresa. E todas essas questões são muito relevantes, muito embora para mim não sejam atuais, para o jovem advogado é isso um pesadelo, porque às vezes a gente fala, ele não está entendendo absolutamente nada do que a gente está falando, mas a gente está falando de jurimetria, a gente está falando de riscos, a gente está falando que a jurimetria é uma medida. Ou seja, essa medida não é quantitativa, não é estatística. Essa medida, ela corresponde a um dano, que é um dano pode ser iminente e pode comprometer, às vezes, a uma empresa, né? Os resultados dessa empresa. Então, fica aqui meu agradecimento ao Rafael por colocar aí as atribuições da nossa comissão, né? Que são lutas que a gente quer travar, e por isso da importância de todas as pessoas da nossa comissão. Esse é o fator relevante. E deixar um beijo para a nossa presidente aqui, porque essa comissão só é possível graças a ela e ao nosso vice-presidente da OAB, o Ricardo Toledo.
Então, senão ela não existiria. E os frutos são todos vocês e os eventos que a gente vem proporcionando. Então, para não falar que eu sou antigo, eu deixo o Everton me corrigir se não foi feito através da FEBRABAN, aquela lei que se estabeleceu na CLT de conciliação prévia, né, e os porquês, que eu acredito que ele tenha participado disso. Deixar um beijo no coração do Rafael, que eu dispenso comentários, porque é meu amigo. E eu passo a palavra aí para o Everton e para você, Rafael. Everton, já te interrompendo, só para agregar nessa discussão que a doutora Thais levantou, quando a gente fala o problema cultural, é o cultural da pessoa que tem um direito a ser questionado e também um pouco da nossa classe, dos advogados, né? Então, acho que foi no chat aqui que uma colega fez uma colocação importante, né? A cultura das faculdades de processualistas também está agregada a honorários, né? Então, ainda tem, às vezes, uma cultura que melhores honorários estão através do rito processual ou do judiciário, entendeu? Então, às vezes, é um ponto que não só a nossa comissão, mas a própria OAB pode olhar de maneira mais específica, né, como fica, né, como está a remuneração dos colegas dentro dessa realidade de conciliação, arbitragem, para ser um motivador também, né? Eu acho que o problema cultural não é só da pessoa que tem o seu direito afetado, mas também, às vezes, passa um pouco pela cultura dos nossos advogados nesse aspecto de remuneração, nem tanto, às vezes, processualista. Fica aqui uma dica, inclusive, Everton, você é muito bem-vindo para nos ajudar. Eu aqui pensando, quem é da comissão sabe disso, que pessoas vão falando, eu vou pensando aqui. Eu acho que é um foco fantástico para a gente ter um grupo de estudo. O quanto um processo custa e qual é o benefício da mediação com relação a isso. O tempo, a gente pensando, né, na duração de um processo e como o Everton falou com relação à aplicação de juros, porque a gente sabe que hoje a poupança não dá 1% ao mês, como é a correção, né, tudo bem que é juros simples, mas não é como é a correção dentro do Poder Judiciário, né, atualização mais no mínimo 1% ao mês. Então, o quanto isso custa para a gente, inclusive, apresentar para a sociedade qual é o benefício, inclusive para os grandes escritórios, para os bancos, que são grandes demandantes, né, para as empresas de telefonia e etc., o quanto é mais benéfico, se é benéfico, porque estamos falando aqui em estudo, fazer a mediação em dinheiro, em money, né? Porque, é claro, são geralmente empresas SA, se a gente está falando desses grandes demandantes, né? Então, até de capital aberto, enfim. E, realmente, os acionistas querem saber o que vale a pena, né? E eu acho que aqui fica, até todas as pessoas que estão participando, venho mais uma vez convidar, é muito importante que a gente tenha bastante gente para pensar junto, né? E, de repente, a gente aplicar todo esse conhecimento que tanto o Rafael como o Everton falaram hoje, de a gente apresentar realmente um estudo, que é um dos objetivos da comissão, de mostrar o quanto isso custa, né? Economicamente, o que é viável e o que não é viável, né? Dentro disso tudo, primeiro, Márcio, não vou corrigi-lo, não, você está certíssimo, saiu de dentro da FEBRABAN, assim como grandes alterações legislativas saíram, por quê? Porque é uma reunião de grandes pensadores jurídicos, diretores jurídicos de instituições financeiras, de empresas que pensam o futuro. Não é o momento que eles estão pensando no futuro. É a questão, inclusive, da segurança jurídica a ser demonstrada para investidores externos. Tão questionada, tão combatida, porque afasta quem vem trazer investimento no Brasil,
porque não tem a segurança de que o que ele vai fazer vai ser garantido a posteriori. Em relação à questão da formação, as nossas faculdades têm escritórios modelo para atendimento do pessoal. Por que não ter centros de conciliação modelo? E aí, cabe a nós, advogados, por meio dos nossos representantes, começar a valorizar nossa classe, e onde tiver assinatura de 2 advogados, ter a validade de saber que está sendo levado o consentimento e a vontade das partes. E se não chegarmos a esse ponto, que se homologuem em cartórios. Os cartorários estão loucos para pegar essa fatia do mercado, que nós vamos perder por falta de credibilidade na nossa atuação. Não concordo com os cartórios, o resto tudo bem. O resto eu concordei. Nada com cartório. Eu acho que nós poderíamos fazer vários serviços que eles fazem. Exatamente. Como é feito na Europa, né, em Portugal, principalmente, nós poderíamos, inclusive, ter fé pública. Coisa que os velhinhos, a gente tem que preservar os velhinhos da advocacia. Seria uma maneira de honrar os velhinhos da advocacia, seria dar fé pública para eles, ao invés de dar para um cartorário, tá certo? Por que não criar dentro das OABs, porque as OABs, elas existem em todas as comarcas, uma comissão multidisciplinar de advogados, onde as partes representadas seus advogados vão lá para homologar um acordo na presença de outros 3, 4, 5 advogados. É isso, é valorização do profissional da advocacia enquanto detentor e defensor da vontade do seu cliente. Levou o cliente, está com o seu advogado, o outro cliente está com o seu advogado, tem que ser validado esse acordo. E aí, se nós temos cadeira na faculdade, tratando, a colega, a Ancila Caetano Galera, colocou lá, hoje é obrigatório ter a cadeira. Temos que ter centros de conciliação nas faculdades, para que os estudantes passem a ter isso como uma atividade de estágio e ver isso como a oferta da advocacia e a oferta de mais do que advocacia, a oferta de segurança jurídica para a parte, a partir do momento, está lá no nosso código de ética, o advogado é obrigado a advertir o cliente sobre os riscos da temeridade da demanda. Então, se ele faz isso, se ele busca a conciliação, ele vai começar, desde os bancos da faculdade, ele vai começar a ver de forma diferente essa importante missão que é da advocacia, de ninguém mais do que dos advogados. Até completando, Everton, é até interessante, a Ancila, se eu não me engano, ela bem frisou que é uma exigência do MEC, eu já acompanhei várias historias do MEC, sou avaliadora da OAB, só que funciona assim, geralmente as cadeiras de mediação e técnicas de resolução de conflito ou são EAD, mostrando que ela fica em segundo plano, com todo respeito, e as atividades que deveriam ser desempenhadas nos núcleos de prática jurídica são infinitamente menores, eu falo porque já lecionei em grandes instituições, mas infinitamente menores e exclusivamente pro forma para cumprimento de exigência do MEC. Não é que tem a cultura de falar assim, olha, a gente passa quantos anos estudando processo, não é? A gente passa muito tempo estudando processo, a gente não vê nada de negociação, não vê nada de gestão, não é? Então, a gente vai ouvir falar lá no EAD, né, sobre mediação e arbitragem, como se fosse uma coisa muito simples, como se fosse simplesmente virar para você, Everton, tem acordo? É essa a ideia que as pessoas têm, infelizmente, né? Eu sei que já estou me alongando aqui. As moças, principalmente, que são mais novas, não vão saber o que era o juiz classista nas audiências trabalhistas, cuja função era simplesmente perguntar, tem acordo ou não? E aí ficar passando ata para ser assinada. Ele não tinha nenhum papel relevante na busca do acordo efetivamente. Aliás, a passagem do conflito por uma Câmara de Conciliação, por uma unidade de conciliação, pela OAB, com uma comissão de conciliação em cada OAB, deveria ser condição da ação.
condição de procedibilidade da ação. Para que, então, se você não demonstrasse que você tentou um acordo, que você chamou a outra parte para um acordo e ela não foi, você não poderia propor ação. Primeiro, fazer isso. E aí, valorizar a nossa classe, doutor Márcio. Fazer isso dentro das OABs. Temos advogados para isso, temos pessoas preparadas para isso. Se não temos, vamos preparar. Aqui a ferramenta maravilhosa que está sendo disponibilizada para a gente poder fazer chegar às pessoas essa forma de desjudicialização. Fica feito o convite, Everton. Convite não, acho que nós adotamos uma premissa diferente. Quando a gente gosta de um convidado, a gente intima, né, Rafa? E põe em mora, né? Nossa comissão Eu acho que na avaliação ele foi bem na palestra, então acho que ele já está gabaritado para participar. Não, a gente laça. Você fica com a missão, então, Everton, se aceitar o nosso convite, da gente desenvolver esse grupo de estudo e desenvolvimento desse projeto, que é o futuro da advocacia, né? A gente tem que falar que a conciliação é uma forma de poder a advocacia cumprir o seu papel indispensável, previsto no 133. E hoje, infelizmente, a tecnologia está absorvendo várias situações que nos competem e a gente tem que se adaptar de uma maneira diferente e fazer uma limonada desse limão, né? Vamos adoçar isso de uma forma diferente e valorizar a nossa classe, que nem você bem colocou, viu, Everton? Eu sinceramente, por conta do horário, vou transmitir aí a Thaís me deu a incumbência de entrar na sala, tá certo? Porque ela iria sair, mas ela não aguentou, ela ficou até o fim, entendeu? Ia substituí-la no final, mas dando sequência, prosseguimento aos trabalhos. Estão me chamando para cantar parabéns, mas eu fiquei ouvindo o tempo inteiro. Eu vou passar para a nossa mediadora, Alessandra, para depois que o encerramento seja feito aí pela Renata, de acordo com o nosso protocolo, tá certo? Bom, vamos lá. Foi incrível, realmente, vocês dois estão de parabéns, e também todas as colocações das pessoas no chat que eu estava acompanhando, do Dr. Márcio, da doutora Thaís. Eu acho que foi muito bom. Queria até assim falar que eu achei muito importante isso, eu passei pessoalmente, essa questão de saber efetivamente as diferenças e as necessidades de que todo advogado tem de também saber ser gestor e de saber que ele vai ter, enquanto advogado dentro da empresa, o advogado corporativo, ele tem que saber lidar com seus clientes são os clientes internos, são todos os outros departamentos de uma empresa, e ao mesmo tempo ele tem que ser a ponte que vai ligar todo aquele departamento da empresa. Ele vai ter que entender tudo sobre a empresa para poder contratar um escritório e um outro advogado que vai fazer a defesa dos processos nessa situação de terceirização. Então, ele tem que ser muito mais do que um advogado, ele tem que ser um gestor, ele tem que entender a ponta do seu produto e saber passar isso para o advogado do escritório, que hoje não pode mais ser um advogado apenas focado em processo, mas tem que ser um advogado que também entenda o produto do seu cliente para saber fazer a defesa de forma geral. Então, cada vez mais, o advogado ele tem que saber ser gestor e tem que ser multidisciplinar, ele tem que entender um pouco de tudo para prestar um bom trabalho. E isso ficou muito claro aqui. Eu achei assim incrível a palestra dos dois, as explanações foram muito, muito boas. Então, dando continuidade aos nossos trabalhos, eu gostaria de, como a gente já passou por essa fase de perguntas, comentários e respostas, acho que tudo que foi colocado no chat já foi dito, não temos perguntas adicionais na página de Q&A. Então, eu gostaria de informar a todos sobre as próximas palestras que nós vamos ter na continuidade dessa semana jurídica, dessa comissão de jurimetria e análise preditiva. Então, a palestra de amanhã, do dia 19, vai ser, quem vai estar palestrando é o Dr. Márcio Fago. O tema é Jurimetria e Análise Preditiva, a tecnologia a serviço da advocacia, um tema muito relevante. A mesa vai ser presidida pela doutora Thaís Jurema e a mediação será feita pelo doutor Paulo Galindo. No dia 20,
nós teremos a palestra que será presidida pelo Dr. Sérgio Nassur. O tema da palestra é Inquérito Policial e seus efeitos no Tribunal de Justiça. A palestra será presidida pelo Dr. Bento Pucci e a mediação será feita pelo Dr. Walter Zúcaro. No dia 21, teremos a palestra novamente presidida aí pelo Dr. Rodrigo Fago. Não, então, estava errando, não é novamente, o Dr. Márcio Fago não é o Dr. Rodrigo Fago. Então, a palestra pelo Dr. Rodrigo Fago e Ricardo Roeldegger. O tema será Proteção de Dados no Mundo, efeitos da Lei Geral de Proteção de Dados e indicadores. A palestra será presidida pelo Fabrício Borelli e a mediação será feita pelo Ricardo Wilsefer. E agradeço novamente a disponibilidade de todos essa palestra esclarecedora e passo a palavra à presidente da mesa, a doutora Renata. Olá a todos. Foi uma noite muito produtiva, maravilhosas as palestras. Doutor Rafael, doutor Everton, muito obrigada. Doutor Márcio, doutora Jurema, doutora Alessandra e todos que nos assistiram, nos prestigiaram. Quando a gente fala em mediação, eu fiquei pensando também no momento que a gente vive. Eu acho que para a gente conseguir mediar, a gente precisa baixar a guarda e ter uma comunicação menos violenta um com o outro. Isso é muito importante nos tempos que a gente está vivendo, né? Então, até nisso, a advocacia ela tem que contribuir, ela pode contribuir para uma sociedade melhor, mais justa e que as pessoas possam se entender acima de tudo, né? Eu quero deixar aqui meus agradecimentos à ordem, a todos que nos prestigiaram, todos que assistiram à palestra e convidá-los para assistir durante essa semana todas as demais palestras que a nossa comissão ainda preparou para vocês. E deixar claro que nós estamos trabalhando e atentos para uma sociedade mais justa, com a advocacia a serviço da cidadania sempre. Ok? Muito obrigada e dou por encerrado os trabalhos da noite. Obrigada.